No vídeo de hoje eu queria te convidar para fazer uma reflexão. É simples, mas se você precisar, pausa o vídeo, pensa e depois volta para terminar de me assistir. Como que você reage aos seus erros perante o seu filho e como que você reage aos erros da sua criança, né? Obviamente os erros são inevitáveis, vão acontecer, fazem parte da nossa natureza humana, mas como que você está ensinando os seus pequenos, como você está ensinando suas crianças a lidar com esses erros? Quando ela erra, ela se sente incapaz, ela se sente envergonhada. Qual é o sentimento? E você, quando você erra, o que você acessa dentro de você? Qual é a sua reação? Como que você reage a isso? Por que é importante a gente acessar essa parte da nossa consciência e entender a maneira que a gente está agindo diante dos erros? Porque os erros estão intrínsecos à nossa natureza, a gente não vai deixar de errar. Então, qual é a melhor maneira de lidar com eles? É entender que eles fazem parte do nosso aprendizado, que toda vez que a gente erra, a gente tem uma nova oportunidade de aprender, de tirar a lição que a gente precisa e de tentar de novo. Mas a gente foi ensinado, dentro do nosso sistema tradicional de educação, que os erros são ruins, que os erros não deveriam acontecer, aprende com o erro dos outros para você não errar também. E, na verdade, isso não funciona porque isso não é real, não tem como você criar essa expectativa para você que você não vai errar, porque só não erra quem já morreu, quem tá vivo vai errar. Então, esse negócio da gente ficar julgando os nossos erros e querendo que esses erros não aconteçam, só traz frustração. E por que a gente precisa olhar para eles com aprendizado? Porque é para isso que eles estão aí. Se cada vez que você erra, você tira um aprendizado, você fala, opa, não gostei do que aconteceu, errei, tô me sentindo assim, 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 vou usar esse sentimento aqui para me impulsionar a fazer alguma coisa diferente. Aí você aprendeu com os seus erros. Mas como a gente aprendeu que esses erros são ruins, a gente acaba ficando no limbo desse erro, de se sentir culpada, de eu não deveria ter errado, como eu sou burra, como eu não sirvo pra nada. Nossa vozinha da cabeça fica contando um monte de história que não é verdade e a gente não aprende nada e a gente também não desenvolve tolerância aos erros das crianças, não o suficiente para pelo menos ensiná-los que os erros são parte importante desse processo de aprendizado. O que as crianças fazem todos os dias aqui, principalmente nesse processo enquanto elas estão se desenvolvendo? Elas estão aprendendo. Toda pequena oportunidade traz um aprendizado. E por que seria diferente quando ela erra? A gente tem uma tendência de reagir ao erro, ainda que seja um erro assim, vamos citar uma situação fácil, derrubou alguma coisa, quebrou alguma coisa, a gente tem uma reação explosiva a isso quando a gente está agindo no piloto automático, mas a gente esquece de falar, opa, errou, o que você pode aprender com essa situação? A gente esquece de fazer essa pergunta para a criança, de o que você pode aprender com isso? De realmente trazer a criança para reflexão a respeito de cada erro e cada aprendizado. E quando a gente não faz isso, o que a gente desencadeia na criança? A baixa autoestima, não favorece o processo dela se sentir confiante com o processo dela de aprendizado, né? A gente não favorece esse processo de aprendizado dela acreditar na própria capacidade de que ela não sabe, mas ela vai aprender. Dentro do nosso material de mindset, uma coisa que eu já contei pra vocês, se você ainda não viu esse vídeo, dá uma pesquisada aqui na lista de mindset, mas também tem nos meus destaques no Instagram, algumas bolinhas lá sobre mindset e hábitos de liderança. O que a gente fala dentro desse conjunto, né, dessa mudança de mindset que a gente precisa fazer na gente e também nas crianças? A gente fala sobre a importância de celebrar os erros como parte do processo de aprendizado e também de entender que tudo que a gente não sabe como fazer, tudo que a gente fez errado, mas quer fazer diferente, tudo está dentro de uma palavrinha mágica que se chama ainda. Eu não sei fazer isso direito ainda. Então, tudo bem, você vai errar, mas você vai treinar, você vai praticar, você vai aprender e vai conseguir fazer isso da maneira correta. A gente precisa olhar para os erros das nossas crianças, sejam esses pequenos erros de derrubar coisa, enfim, erros de escola, erros de comportamento, erros de atitude, erro na maneira de falar, mas pega cada situação desafiadora e pergunta para o seu filho o que você pode aprender com isso. E pergunta para você o que eu posso aprender com essa situação. E quando você foca no aprendizado, você pega a força que você precisa para se desenvolver, para sair do mesmo lugar e para aprender. Então comece a celebrar os erros, ainda que você não erre muito, né? Você não tem erros, mas começa a inventar erros na frente do seu filho e fala, opa, abri o armário errado, errei. Que bom, uma oportunidade de aprender. Opa, derrubei a minha caneta no chão. Que bom, uma oportunidade de aprender como ser mais cuidadosa com a minha caneta. Começa a falar disso para a criança, para ela normalizar o erro, para ela entender que mais importante que o resultado final é o processo de aprendizado, para ela entender que mais importante do que ganhar ou perder é o que ela está aprendendo no meio disso tudo. E isso vai fazer toda a diferença no
conjunto de pensamentos do seu filho, no conjunto de pensamentos vencedores, de pensamentos de crescimento. Porque se a gente fica engessado aqui, parado, nesse mindset antigo, que não importa o que eu tô aprendendo ou não, o que eu quero é ganhar, o que eu quero é ser perfeito, o que eu quero é não errar, a gente vai se frustrar e não vai sair do lugar. Então, tá tudo bem errar, tá tudo bem aprender, tudo que a gente não sabe ainda. A gente precisa passar essa certeza para as crianças, para que eles se desenvolvam nos adultos potentes e exercendo toda a potencialidade que eles têm dentro deles. Marca aqui embaixo alguém que precisa ver esse vídeo.